A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai e mais uma vez trazendo algum estudo que possa edificar a vida aí dos irmãos, né? Irmãos, hoje eu quero falar sobre a unção do rei Salomão para o reinado ali após o reinado de Davi, seu pai. E algo que nós percebemos aqui no primeiro livro de Reis é que Davi ele tinha prometido a Batseba que Salomão seria o rei após ele. E você vai perceber que existia um irmão de Salomão chamado Adonias, que antes de Salomão ser ungido rei, ele estava ali fazendo uma festa para reinado de si mesmo. E é aí que eu quero falar com vocês. A escatologia por trás desse feito. No primeiro livro de Reis, no capítulo 1, vamos ler aqui a partir do verso 32 para vocês entenderem o que é que Davi fala para os seus servos. E disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, chamai-me Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. Aqui de imediato você já vê o número 3 apontando para testemunho ou para manifestação de algo. E o rei lhes disse: tomem convosco os servos de vosso senhor e façam subir o meu filho Salomão na mula que é minha e levai-o ao rio Gion. Olhem só, somente o herdeiro a quem viria o reinado de Davi montaria na sua mula. Montar na mula de Davi é ter sobre si o mesmo jugo que o rei Davi teria. Aqui você vê, uma ligação com o jumentinho que Cristo entrou na cidade de Jerusalém, que é figura do que acontecerá com ele quando ele voltar para instituir o seu reino milenar e entrar na Nova Jerusalém, ali não em um jumentinho, mas em um cavalo branco ou querubim, como você queira chamar. Então percebam que subir na mesma mula de Davi quer dizer tomar o mesmo jugo de reinado que ele tinha. E você vai perceber que Davi reinava sobre as 12 tribos e Salomão também reina sobre as 12 tribos, ou seja, sobre todo o Israel. E isso já tipifica o reino messiânico. Então vai dizer o seguinte, que Salomão deveria ser levado por essas 3 pessoas para o rio Gion. E a palavra Gion significa jorrando ou irromper ou até mesmo dar à luz. Então você percebe que o reinado de Salomão viria num local onde se tem essa significação, esse significado espiritual, que é aquele que vem à luz, aquele que dá à luz. E nós sabemos que isso é uma tipificação do novo nascimento e aponta para o batismo do Messias, como ali evidência do rei de Israel, como o rei, e o Messias provindo por Deus. Então você vai perceber que quando Salomão é levado para esse rio, tem a simbologia do novo nascimento, da glorificação, porque nós sabemos que Cristo vindo no 4º milênio, mais 3 dias, isto é, 3 milênios é a instituição ao 3º dia ou ao 7º dia do reino milenar. Isso aponta para uma glorificação, uma manifestação de um reinado. Então tudo isso está mostrado nessa passagem. E Davi vai dizer mais o seguinte: Zadok o sacerdote e Natã o profeta ali ungirão Salomão sobre todo Israel. Então tocareis uma trombeta e dirão: viva ao rei Salomão. Isso aqui é tremendo, porque em Apocalipse 11 você vai perceber, quando se toca a última trombeta, todos os reinos da terra passam a ser de Jesus Cristo. Não que não fossem, mas em uma autoridade de justiça daquilo que o homem perdeu, assim Cristo restitui como homem. Ele traz novamente o reinado sobre a terra para o homem, ou o Messias como servo, que é ali o Messias que nós conhecemos como Jesus Cristo. Então você perceba que esse toque de trombeta aponta para a 7ª trombeta, onde se toca, e a manifestação do rei da terra é vinda aos homens. Então vai dizer mais o seguinte: como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça o seu trono maior do que o trono de Davi.
Aqui essa revelação é tremenda, porque a gente percebe que Jesus vai dizer que ele é maior do que Salomão, e o reino dele, ele é maior do que qualquer rei de Davi ou que já pisou aqui na terra. E o mais tremendo que vai dizer o seguinte: Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E tocaram uma trombeta e todo o povo dizia: viva o rei Salomão. Um festejo. Verso 40, e todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, se alegrava com grande alegria. Isso aqui é uma expressão tremenda para o nascimento de Cristo e da festa dos tabernáculos. A grande alegria que essa festa ou esse período trazia para o povo. E diz o seguinte: de maneira que o seu clamor retiniu sobre a terra. O clamor da trombeta que os três homens tocavam aqui, ou que, se você preferir, Zadok ou o próprio Natan, que eram sacerdotes ou profeta, estava tocando essa trombeta para anunciar a unção de Davi como rei, vai ser a mesma colocação para a descida de Deus em fogo no dia 50, em Êxodo 19, que tipifica também o ano dos jubileus, ou o ano de libertação para a terra, ou o ano aceitável do Senhor, tratado no profeta Isaías, que Cristo aplica para ele. Só que esse clamor na terra também nos remete para que, escatologicamente falando, para os homens aos quatro cantos da terra, onde vão escutar a sétima trombeta. Coisa que alguns dizem que somente a igreja irá escutar, mas eu não vejo assim, correto? Vai dizer o seguinte no verso 41: e ouviu Adonias e todos os seus convidados que estavam com ele, pois Adonias estava ali festejando o seu reinado que tomou sobre si, sem a consultação de Davi, e diz o seguinte: que tinha acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido de trombetas e disse: por que há tal ruído e a cidade está em alvoroço? Percebe que esse toque de trombeta traz grandes alegrias para uns, mas também grande alvoroço para outros. E vai dizer o seguinte: estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: entra, porque és homem valente, e entrarás boas novas. E respondeu Jonatas, disse a Adonias: certamente o nosso senhor rei Davi constituiu a Salomão como rei. Isso aqui, irmãos, você vai perceber que aponta diretamente para o que Jesus diz e o que Paulo diz, que no fim dos tempos, ali, ante a vinda do Filho do Homem, os homens da terra irão estar comendo, bebendo e dando-se em casamento. O apóstolo Paulo também diz isso de uma forma irônica quando diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então você percebe que toda essa unção de Salomão e aqui contraponto com Adonias mostra a manifestação do reino milenar do Messias, tirando o domínio do rei que se autodenominou rei sobre a terra ou sobre os homens, que será o anticristo. E o mais impressionante dessa história é que ao Salomão ser ungido no rio Gion, nós temos uma tipologia tremenda, porque Jesus Cristo, em João 9, ele cura a cegueira de um cego de nascença. E você vai perceber que ele manda o homem se lavar no tanque de Siloé, e ali ele fica curado da sua cegueira. E as águas que vinham do tanque de Siloé, foi feito um desvio chamado de o túnel de Zedequias, ou a fonte da virgem do Gion. Então a água do Gion vinha por um túnel até o tanque de Siloé. E se nós entendemos que o tanque do Gion é o tanque, aliás, o rio Gion é o local onde é a manifestação de um rei, ou a manifestação de um novo nascimento, de uma manifestação, nós compreendemos algo tremendo. Porque Jesus, quando manda o cego de nascença ir lavar os seus olhos ali, se banhar no tanque de Siloé, e essa água do tanque de Siloé vem do Gion, que também é chamado de a fonte da virgem, aqui nós entendemos o que Jesus queria mostrar naquele momento. Porque o tanque é algo que contém água, o tanque de Siloé. E você vai perceber que a água que vinha para o tanque de Siloé vinha do rio Gion, ou da fonte da virgem. E que fonte da virgem é essa, senão a profecia de Isaías 9, onde diz que o Messias nasceria de uma virgem
né? E você vai perceber que Cristo, vindo dessa virgem, transpõe ali para os homens, ele dá o seu espírito, que é como água, para lavar toda a cegueira espiritual dos homens. Então você vai perceber que quando Jesus faz toda essa tipologia, ele está querendo dizer que a igreja que foi fundada nele, que ele é a pedra angular, assim como o túnel de Zedequias, que corre água do Gion ao rio Siloé, tem águas chamadas da fonte da virgem, assim como Cristo veio de uma virgem, lava através da igreja toda a cegueira espiritual dos homens. Então, meus irmãos, fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e que Deus abençoe vocês.